Você já ouviu alguém sussurrar seu nome quando ninguém estava por perto? Essa não é só uma história de terror, é um aviso. 3 pessoas entraram em uma vila que não existe nos mapas. E o que elas trouxeram de lá pode estar mais perto de você do que imagina. Prepare-se para a Vila dos Sussurros, uma história real, sombria e perturbadora, dividida em 30 episódios que vão fazer você duvidar do que é real. Mas atenção, quanto mais você ouve, mais ela te ouve também. Assista, se tiver coragem. A Vila dos Sussurros. Gênero: terror psicológico e sobrenatural. Local: uma vila isolada no interior de Minas Gerais. Episódio 1. O retorno à Vila Calunga. Em meio a montanhas cobertas por neblina e rodeadas por mata fechada, existe uma vila esquecida chamada Calunga, onde a vida parece ter parado nos anos 50. Casas de madeira, ruas de barro, nenhum sinal de internet ou cobertura de celular. Ali, as pessoas vivem em silêncio. Literalmente, ninguém fala depois do pôr do sol. Laura, uma jornalista cética de 34 anos, volta à vila onde passou a infância para investigar o desaparecimento de seu tio Heraldo, um ex-padre que havia se isolado em Calunga para escrever um livro sobre fenômenos paranormais. Ela chega acompanhada de Ricardo, seu amigo cinegrafista, e Dona Marina, a única moradora disposta a recebê-los, uma senhora cega que parece saber mais do que conta. Ao chegar, Laura nota algo estranho. Os moradores a observam pelas janelas, não respondem às perguntas e parecem guardar um segredo. À noite, ela ouve um sussurro vindo da floresta. Você voltou. Não deveria ter voltado, mas ninguém mais escutou. Episódio 2. A Casa dos Olhos Fechados. Laura decide visitar a antiga casa de seu tio. Lá encontra seu diário, cheio de páginas arrancadas, exceto por uma que dizia: eles vivem nos olhos da vila. Se você encarar por muito tempo, eles veem você também. À noite, uma criança aparece no quintal. Ela não fala, apenas aponta para a mata. Quando Laura olha para onde a menina apontou, vê dezenas de olhos brilhando entre as árvores. Mas quando pisca, desaparecem. A história continua com aparições misteriosas de pessoas que sumiram há décadas, mas que parecem não ter envelhecido. Personagens secundários como um agente funerário bêbado que ouve vozes nos túmulos e uma professora que queima livros em segredo. Uma lenda local sobre um culto chamado A Voz Sem Nome. E uma reviravolta onde Laura descobre que ela própria tem uma ligação com o segredo da vila. Episódio 3. O funeral ao contrário. No segundo dia, Laura e Ricardo escutam um canto abafado vindo da igreja abandonada. Ao investigar, veem moradores vestidos de preto em silêncio ao redor de um caixão que está vazio. Dona Marina diz que ali acontecem funerais ao contrário, rituais para impedir que os mortos voltem. O estranho é que Laura encontra uma foto do seu tio Heraldo dentro da igreja, junto com outras pessoas que já desapareceram na vila. Todas marcadas com uma cruz vermelha no rosto. Episódio 4. O sussurro no espelho. Ricardo, curioso, resolve filmar a vila à noite. Ao rever as imagens, percebe que em todos os espelhos das casas aparecem rostos que não estavam ali. No vídeo, um rosto sussurra: a verdade está no porão da escola. Eles invadem a antiga escola abandonada e descobrem um alçapão escondido. Lá embaixo, encontram uma sala subterrânea com murais infantis pintados com sangue seco e uma pequena cela com unhas cravadas nas paredes. No centro da cela, uma marca circular no chão, igual à do diário de Heraldo. Episódio 5. A Voz Sem Nome. Dona Marina finalmente revela parte da verdade. Décadas atrás, a vila selou um pacto com uma entidade conhecida apenas como a Voz Sem Nome. Ela se alimenta do que é falado, por isso o silêncio reina após o pôr do sol. Mas o pacto foi quebrado, e a entidade agora sussurra para todos que escutam, e leva quem responde. Laura começa a receber mensagens psicografadas no diário do tio, mesmo sem tocar nele. Ricardo, por outro lado, começa a agir estranho, e diz que ouviu a voz dentro da cabeça. Episódio 6. O Homem da Voz Quebrada. Durante a noite,
Ricardo desaparece. Laura o encontra na manhã seguinte, nu, andando em círculos na mata, murmurando palavras sem sentido. Ele está com os lábios costurados com linha de pesca. Um velho aparece e leva Ricardo para sua casa, sem dizer uma palavra. Seu nome é Silvério, o último guardião do selo, segundo Dona Marina. Ele diz que Ricardo foi tocado pela voz, e agora é apenas um eco dela. Episódio 7. As cartas não escritas. Laura descobre uma caixa com cartas antigas em sua antiga casa. São cartas de sua mãe para Heraldo, nunca enviadas. Nelas, a mãe revela que Laura nasceu em Calunga e que seu pai verdadeiro era um dos primeiros tocados pela voz. Ela decide confrontar Dona Marina, que confirma. Laura nasceu no hospital da vila, numa noite em que todos os animais silenciaram. A partir dali, Laura começa a ter visões do passado, como se estivesse sendo puxada para outra dimensão. Episódio 8. O selo quebrado. Silvério revela o segredo mais sombrio da vila. Sob a velha capela, existe um selo arcano feito por monges que vieram da Europa. Eles tentaram aprisionar a voz sem nome em um receptáculo físico, o corpo de um recém-nascido. Esse corpo não sobreviveu, mas a entidade ficou presa na terra da vila, contaminando o lugar com sua fome de som e alma. O selo está rachado. A vila inteira sente os sussurros cada vez mais fortes, até durante o dia. Episódio 9. O banquete do silêncio. Na antiga pensão da vila, Laura encontra uma sala escondida com fotos de crianças da vila, todas com a boca aberta em um grito silencioso. Ela descobre que, a cada 10 anos, uma criança era ofertada para a entidade, colocada dentro da cela sob a escola. Mas há 30 anos o ritual foi interrompido e a entidade começou a se alimentar de quem quebrasse o silêncio. Ao sair, Laura encontra uma das crianças da foto, agora adulta, escondida na floresta, sem rosto, mas viva. Episódio 10. A entidade acorda. O chão da vila começa a tremer. Pessoas entram em transe e marcham para a igreja. Dentro dela, a voz sem nome toma forma pela primeira vez. Um ser encapuzado, com o rosto feito de centenas de bocas costuradas. Ela fala com Laura diretamente, usando a voz da mãe dela. Você é o receptáculo perfeito. Você nasceu para isso. Laura desmaia. Quando acorda, está deitada no altar, rodeada por todos os moradores. Ricardo está ao lado, sorrindo com olhos completamente negros. Episódio 11. O ritual incompleto. Laura desperta com símbolos desenhados ao redor do corpo, feitos com sangue. Os moradores da vila estão em transe, murmurando em uníssono. Dona Marina aparece e interrompe o ritual com uma oração antiga em latim, quebrando o encantamento. Ela revela que Laura foi gerada no centro do selo, durante uma noite de eclipse total. A entidade a marcou como receptáculo desde o ventre, mas o ritual nunca foi completado. Por isso, a entidade precisa da vontade de Laura para se libertar totalmente. Episódio 12. A Trilha dos Lamentos. Laura foge com Dona Marina e o velho Silvério para a parte mais antiga da floresta, a Trilha dos Lamentos. Ali encontram ruínas de um antigo mosteiro jesuíta, onde os primeiros monges selaram a voz. Eles descobrem um grimório sagrado, com instruções para prender a entidade em um novo corpo. Mas para isso é necessário um sacrifício consciente e uma morte voluntária. Ricardo os segue, mas já está sob controle da entidade. Ele tenta matar Silvério, que se sacrifica para salvar Laura. Episódio 13. O grito do vazio. A vila começa a colapsar. Casas queimam sozinhas. Moradores enlouquecem e arrancam a própria língua. No centro da vila, uma fenda surge no chão da igreja. Um buraco escuro que suga toda a luz e onde se ouve o eco dos gritos dos ofertados do passado. Laura começa a ver o futuro. Ela deitada no altar, envolta em chamas, com a entidade dentro dela. Mas Dona Marina revela um segredo. Há outro receptáculo possível. Alguém que nasceu na mesma noite que Laura. Episódio 14. A Filha do Silêncio. Laura encontra a outra criança do eclipse, Cláudia, uma mulher surda-muda que vive reclusa na mata, protegida por antigos monges. Ela é a única que nunca ouviu a voz.
e por isso é imune à influência dela. Laura planeja usar o Grimório para transferir a maldição para Cláudia, mas ao conhecê-la, percebe que a mulher carrega inocência e pureza e decide não sacrificá-la. É nesse momento que Laura entende. Ela precisa enfrentar a entidade por escolha, sem entregar outra alma. Episódio 15, a última palavra. Na noite final, Laura retorna à igreja com o Grimório. Os moradores, agora marionetes da voz, cercam o altar. A entidade toma forma diante dela, oferecendo imortalidade, poder e o fim do sofrimento. Em troca de sua rendição, mas Laura abre o Grimório e pronuncia a única palavra que nunca deve ser dita. Uma verdadeira identidade da entidade, escrita em sangue na última página. Tudo treme. A voz grita, os olhos da vila se apagam e tudo entra em silêncio absoluto. Quando o dia amanhece, Laura está sozinha. A vila está vazia. Nenhum som, nenhuma alma. Ela escreve a última frase em seu diário. O silêncio agora vive em mim. Episódio 16. A nova Calunga. Laura decide deixar a vila. Caminha por horas pela estrada de terra, mas sempre retorna ao mesmo ponto, o portal de entrada da Vila Calunga. Ela encontra marcas no chão, pegadas que não são humanas. A vila agora está em silêncio absoluto. Nem o vento sopra. Ao tentar chamar por Ricardo no rádio, uma voz responde: "Você é a vila agora. Você é a semente." Laura percebe que não consegue mais falar. Suas palavras saem apenas como sussurros. Mas ela nunca percebeu que já estava murmurando. Episódio 17. As vozes de dentro. De volta à casa de Heraldo, Laura encontra fitas cassete com gravações antigas do ex-padre. Ao ouvir, descobre que ele também tentou conter a voz, mas foi vencido aos poucos, até ser absorvido por ela. Nas gravações finais, ele diz: "A entidade não nos possui, ela nos transforma em ela." Laura começa a ver reflexos distorcidos de si mesma em espelhos e poças de água. Em um deles, ela se vê com o rosto costurado, sorrindo. Episódio 18. A última moradora. Explorando as ruínas, Laura encontra uma única moradora viva, uma idosa com a boca cheia de pregos e olhos vendados. Ela se comunica por bilhetes. "Você não saiu da vila. A vila saiu do mundo. Se a voz for contida, você também será. Ela te escolheu porque você é som puro." Laura percebe que quanto mais luta contra a voz, mais ela desaparece de si mesma. É como se apagar a entidade também apagasse sua própria alma. Episódio 19. O eco de mim. Laura começa a perder memórias, o nome da mãe, da escola, o rosto de Ricardo. Ela visita o altar e encontra um espelho que nunca esteve ali. Ao olhar, vê várias versões de si mesma. Laura criança, adolescente e uma versão com olhos completamente pretos. A versão sombria sorri e sussurra: "Você não precisa mais ter medo. O silêncio é liberdade." Nesse momento, Laura ouve várias vozes dentro dela, como um coral de almas presa. Episódio 20. A escolha final. Laura tem uma última chance. Usar o Grimório para selar a entidade dentro de si para sempre, ou libertá-la em troca da própria salvação. Ela volta ao altar e realiza o ritual completo. O selo acende, os olhos da vila sangram luz e a entidade grita. No fim, tudo silencia. Laura acorda no hospital de uma cidade vizinha. Está muda, não se lembra de como saiu da vila, mas ao olhar pela janela, vê crianças brincando. E uma delas sussurra seu nome sem mover os lábios. A história termina com Laura sorrindo pela primeira vez, e o som de um sussurro se espalhando pelo vento. Episódio 21. Os sobreviventes do silêncio. Laura descobre que não está sozinha. Outras 3 pessoas foram encontradas em estados semelhantes em diferentes cidades. Todos estiveram em Calunga. Um jornalista, uma enfermeira e um andarilho. Todos sem fala, todos com pesadelos com a vila. Reunidos em um hospital psiquiátrico, eles compartilham visões. E em todas elas, aparece uma criança com os olhos vendados e dentes afiados. Laura entende, o selo se quebrou e fragmentos da voz escaparam. Episódio 22. A herança do sussurro. O jornalista revela que pesquisava sobre vilas, fantasmas quando descobriu Calunga em arquivos que não deviam existir. Mas ao investigar mais a fundo, percebeu que Calunga nunca foi registrada oficialmente.
Ela aparece e desaparece de mapas desde o século XIX. A enfermeira conta que durante uma cirurgia ouviu a voz dentro do paciente inconsciente que dizia: "Ela é o novo selo, mas ela está rachando." Laura percebe que está transmitindo o mal mesmo sem querer. Episódio 23. O receptáculo final. Durante um surto coletivo no hospital, os pacientes começam a gritar em línguas mortas. O andarilho, possuído, escreve com sangue na parede. Ela deve voltar. A carne precisa se calar. O som não pode ser livre. Laura entende que há apenas uma maneira de encerrar tudo: voltar à vila e se prender no altar para sempre, tornando-se o novo selo humano. Mas antes, ela precisa reunir os 4 tocados, pois apenas juntos podem repetir o ritual dos antigos monges. Episódio 24. O retorno a Kalunga. Eles voltam à vila, ou o que restou dela. Agora, Kalunga é apenas uma clareira com árvores retorcidas e uma névoa que jamais se dissipa. Cada passo que dão ecoa como um grito. No centro, o altar ainda está lá, e atrás dele, a sombra da voz sem nome com forma humana com o rosto de Laura. A entidade sussurra: "Vocês podem silenciar o mundo, ou me deixar cantar eternamente." Episódio 25. O sangue que fecha o círculo. O grupo inicia o ritual final. Cada um oferece algo. O jornalista queima sua memória. A enfermeira oferece sua visão. O andarilho se enterra vivo sob o altar. Laura se corta na língua e murmura a palavra proibida uma última vez. No instante final, um clarão. E tudo se apaga. Laura acorda em um campo florido. O som voltou ao mundo. A voz se calou. Mas no céu, as nuvens formam uma boca aberta. E o som de um sussurro persiste. Episódio 26. Onde moram os ecos. Passaram-se 6 meses desde o ritual. Laura vive em uma cidade distante, agora em paz. Ou quase. Ela não fala mais, mas escuta tudo com extrema nitidez. Demais. Os sons do mundo parecem carregados de dor, de medo, de lamentos escondidos. Ela começa a perceber que há sussurros entre os ruídos normais, como se uma nova voz estivesse nascendo, dentro das pessoas. Episódio 27. O selo se move. A enfermeira, agora cega, envia uma carta a Laura antes de desaparecer. O selo não foi concluído. Ele apenas se moveu. Cada um de nós agora carrega um fragmento. Laura encontra o jornalista em coma. No quarto, há rabiscos nas paredes, símbolos de Kalunga escritos com as unhas. O andarilho nunca mais foi encontrado. Mas relatos de um homem mudo que aparece em vilas remotas, trazendo a loucura com ele, se espalham. Episódio 28. A criança do silêncio. Laura começa a ter sonhos recorrentes com uma criança envolta em neblina. Ela se vê dando à luz essa criança, mesmo nunca tendo engravidado. Em um dos sonhos, a criança se aproxima e diz: "Você me criou com seu silêncio. Agora eu sou o novo som." Laura acorda com sangue nas mãos. E ao olhar no espelho, seu reflexo tem os olhos da criança. Episódio 29. A cidade sem voz. Laura viaja até uma cidade que deixou de aparecer nos mapas. Lá ninguém fala. Nem por medo, nem por costume. Simplesmente não existe som. Ao caminhar por uma escola abandonada, ela vê uma parede coberta de anotações. A vila nunca foi um lugar. Sempre foi uma entidade. E agora ela é um vírus. Toda vez que alguém conta sua história, ela se espalha. Episódio 30. A última voz. Laura decide se isolar em uma floresta. Ela enterra o grimório. Enterra as fitas. Enterra o diário. Mas quando tenta enterrar a si mesma, uma criança aparece. A mesma dos sonhos. Ela estende a mão para Laura e diz: "Vamos voltar para casa." A tela escurece. O som de passos em terra molhada. E, por fim, um sussurro. "Você já contou essa história para alguém?"